Fala pessoal, aqui é o professor Ricardo, hoje com mais um vídeo de Django, dando sequência em nossas interações aí para criar views e templates, né? Então hoje eu vou mostrar para vocês como criar views e templates dentro de um app, tá? E também essas views elas vão refletir alterações na base de dados, né? O nosso famoso CRUD, Create, Read, Update e o Delete, né? Fazer as 4 operações em cima de uma base de dados, né? De um modelo que a gente acabou criando. Então deixa eu só passar aqui para o ambiente. Então aqui nós temos os nossos modelinhos, né? Que nós criamos no último vídeo. Para quem não viu lá, são views bem simples, tá? Eu fiz algumas pequenas alterações aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte. Eu peguei aqui no site da Font Awesome, né? No qual aqui tem a parte de ícones aqui do Bootstrap, tá? E o que eu fiz basicamente aqui? Eu peguei essa primeiro conjunto de ícones aqui, né? O Font Awesome, e ele tem uma versão grátis, tá? Basta vocês colocarem um e-mail, ele vai pedir um cadastrinho. Vocês podem colocar lá os dados de vocês e ele vai liberar um endereço, tá? Esse aqui é o meu endereço, não precisa pegar o mesmo, tá? É só vocês criarem lá de graça e fica com um ID diferente lá para vocês. E vocês colocam a linha que ele vai dar, a linha do script, dentro do head. Feito isso, ele nos habilita a criação de a utilização de ícones, tá? Eu vou mostrar depois aqui para vocês, mas o efeito é mais ou menos esse aqui, ó. Então, tipo, nós podemos acabar criando botões com todos os ícones que tem aqui dentro do Font Awesome, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, tem ícones de adição, tem ícones, por exemplo, do Facebook, se vocês já devem ter visto isso em alguma página, né? Então, o próprio ícone do Facebook, tem ícones para diversas coisas, tá? Então, eles até falam que tem mais de 7.000 ícones. Claro que alguns deles são para a versão Pro, que é paga, né? Mas a versão gratuita tem inúmeros ícones que nós podemos utilizar, tá? Tem ícones para tudo aqui. Então, eu vou mostrar para vocês essa página que nós vamos criar e vamos colocar alguns botões estilizados, tá? Alguns botões com ícones, tá? Então, voltando aqui, um dos modelos que nós temos aqui dentro do nosso aplicativo, né? O meu app aqui, e dentro da pastinha Models aqui nós temos N modelos diferentes, né? Então, um deles aqui, por exemplo, nós temos artigos, nós temos revistas, nós temos aqui um passaporte, uma pessoa, com todas aquelas interações que nós já criamos, né? Então, vamos pegar um simples aqui, né? Por exemplo, o modelo de artigo, no qual a gente já fez alguns cadastros lá no próprio página do Django. Se vocês não fizeram, a gente pode fazer depois alguns, ou simplesmente adicionar, pode ser inclusive via Django Admin, tá? Mas qual que é a ideia principal aqui nesse momento? Nós vamos criar, nós já aprendemos a criar no vídeo anterior as views genéricas, né? Então aquela view para o index, por exemplo, e agora nós vamos criar views mais específicas, que são dentro desses nossos aplicativos, tá? Então qual que é o primeiro passo que a gente precisa fazer? Lembrando lá daquela nossa imagem, deixa eu ver se eu tenho ela aberta aqui. Então aqui, pessoal, só para relembrar, né, aquela imagem que eu tinha utilizado naquele outro vídeo do Ryan Navus, né? Nós temos aqui o nosso cliente, nós temos o nosso servidor web que está rodando aqui, né, na minha máquina, né? E nós temos o nosso WSGI que vai pegar essa requisição do nosso cliente, né? Nosso Django vai tentar encontrar uma URL que faça matching com a requisição do cliente, né? Vai ter a nossa view que vai fazer um acesso ou não a um modelo, vai retornar e vai renderizar um template e essa resposta é dada para o nosso usuário, né? Então, lembrando disso tudo aqui, nós temos esse nosso modelo, nós queremos trabalhar com uma view dentro desse meu aplicativo aqui. Então, o primeiro passo para a gente mudar, né, seria configurar esse arquivinho de URLs aqui. Como é que a gente faz isso? Dentro lá do nosso arquivo URLs, este aqui, nós vamos ter que criar uma entrada. Como eu comentei no vídeo anterior, eu gosto de deixar as coisas bem separadas, né, bem modulares. Então, uma das coisas que nós podemos fazer aqui é simplesmente incluir um arquivo de URLs do meu aplicativo, tá? Então, por exemplo, nós podemos criar um novo path aqui, muito próximo do que está o path do admin. Então, path. Vamos colocar aqui, nós vamos manipular artigos. Então,
article, né? Quando aparecer um article na minha URL, eu quero que isso corresponda a uma coisa, né? Então, o que isso vai quando tiver o article na minha URL, para onde eu vou mandar? Eu quero que você mande para um arquivo que vai ficar dentro do meu app, que é o nome da minha aplicação aqui, né? Então, meu app.urls. Tá? Ah, isso aqui tem que estar entre aspas, tá? Esse include aqui. Deixa eu colocar entre aspas. Aqui. Agora vai. Então, aqui, ó. Ele tem que estar dentro desse meu app URLs, tá? Aqui ele está mostrando que tem um erro, né? Dentro desse Django URLs, aqui tem esse path, também tem um método chamado include. Então, eu coloco aqui, ó, include, tá? Aí ele já vai resolver esse meu path aqui. Opa, agora ele apagou as aspas aqui. Ficou faltando. Então, quando eu tiver uma URL que tenha o meu site e tenha a palavra article, ele vai tentar resolver dentro desse arquivo aqui. Por óbvio, se nós tentássemos acessar nesse momento, né, ele ia gerar um erro. Por quê? Porque nós não temos o nosso arquivo ainda lá dentro. Então, só para demonstrar para vocês, eu tenho aqui article e ele vai me retornar um erro aqui. Ó. Já até mostrou um erro aqui na própria execução do nosso servidor, né? Deixa eu parar ele aqui. Vamos voltar lá. Então, criado esse arquivinho aqui, né, incluindo ele aqui, o que ele vai me dizer? Dentro do meu app, então, ó, dentro de meu app vai ter um arquivo chamado URLs. A gente precisa criar esse arquivo de URLs ali dentro do nosso app, tá? Então, a gente vem aqui dentro do meu app, novo arquivo, pode ser, urls.py, tá? Esse é o nome do nosso arquivo. Pronto, está aqui criado, urls.py. O que a gente vai precisar fazer aqui dentro desse arquivo de URLs, né? Então, a gente vai usar dentro da biblioteca do Django, lá dentro tem URLs, e nós vamos importar o path, tá? Com a utilização desse método, nós podemos criar as nossas próprias URLs dentro desse app, tá? Uma das coisas que eu sugestiono vocês a fazerem é colocar aqui uma variável chamada appName e colocar o nome desse aplicativo, tá? Então, que no caso é o meu app. Por que isso? Isso aqui vai nos facilitar depois na hora de conseguirmos gerenciar as nossas URLs dentro dos nossos templates, tá? Ele vai utilizar esse appName aqui na hora de buscar. Então, vai nos facilitar em algumas coisas. Uma outra variável que nós precisamos criar, como tem aqui, ó, é essa URL patterns, tá? Então, a gente cria ela aqui também, porque é ela que vai manipular as nossas URLs, tá? Então, URL patterns, e ele é uma lista, né? E eu costumo colocar aqui a URL que vai ser utilizada, né? Então, assim, ó, meu app barra, né? Sempre quando tiver meu app, no nosso caso aqui, até a gente não colocou meu app, né? A gente colocou o quê? Article, né? Então, quando vier aqui para teria que ser article, vamos mudar aqui, só para ficar padronizado, né? Então, meu app, quando tiver a URL meu app, ele vai chamar esse arquivo, então nós vamos ter aqui a URL do meu app, né? E nesse caso aqui nós podemos criar os nossos paths, assim como nós criamos naquele outro arquivo, né? Então aqui nós vamos ter o nosso path e vou ter a minha URL meu app. Se nós tivermos article, ou seja, vou ter meu app e article, nós vamos ter aqui uma view, né? Então, até aqui nós temos o arquivinho views, então vai ser views.article list, por exemplo, certo? E um nome para essa URL, então, article list, certo? Ele está dando um erro aqui porque nós não fizemos a importação desse arquivo, né? Então vamos colocar aqui só a importação desse arquivo, então from ponto, porque eu estou na mesma pasta, né? Import views, certo? Aí nesse momento ele já acaba reconhecendo onde está o arquivo, por mais que não tenha nada implementado dentro desse arquivinho de views aqui, certo? Nós podemos criar algumas outras URLs, depois eu vou mostrar para a gente como a gente faz para criarmos URLs para criar um novo artigo, para deletar um artigo, para
no caso, essa aqui vai fazer o quê? Vai fazer a lista de todos os artigos. É como se fosse uma index para a nossa página de artigos, certo? Vou salvar essa URL inicial aqui. E agora vem algo muito interessante que eu gosto de fazer aqui também, tá? Assim como nós criamos o nosso package de modelos aqui, ó, e de forms, eu gosto de criar também para views, tá? Então eu vou sugestionar e vou fazer aqui, vou criar um diretório chamado views. Dentro desse diretório, para transformá-lo em um package, nós temos que criar o nosso arquivo underline, underline, init, underline, underline, .py. Esse arquivo de inicialização, lembrando, né, ele já define que isso aqui é um package, e como nós temos aqui dentro dos nossos modelos, nós precisamos fazer o import de todos aqueles, todas as visualizações, as views, né, que nós criarmos aqui dentro. Vamos criar um outro arquivo aqui, que vai ser o article, né? Então vai ter todas as minhas views relacionadas a article, article.py. Aqui eu vou poder criar as minhas views, né? Vai ser muito próximo desse arquivo aqui que nós criamos dentro do Django Unchained, né? Então, tem, por exemplo, nesse caso tinha um index. Nesse aqui nós vamos criar todas as views de article, né? O que nós vamos fazer nesse caso aqui? Eu preciso importar, né? Então, from.article import asterisco. Pronto. Já está registrado aqui o nosso pacote com esse arquivo de article, certo? Bom, mas isso foi só para criar o nosso pacote, né? Quando que nós vamos criar agora a nossa view de listagem de artigos, né? Então, como que a gente faz isso? Lembrando, nós temos aquele pacote dentro do Django, dentro de shortcuts, né? Nós temos lá o nosso render, né? Esse render é o que vai fazer a renderização do nosso template. Então, o método que nós chamamos aqui dentro das nossas URLs foi qual? Article list. Esse é o método que nós precisamos criar dentro de nossas views aqui, que é aquele arquivinho article.py dentro da pastinha views. Então, qual o método que nós vamos criar? Article list, certo? Esse é o método. Lembrando, quando eu crio um método que vai manipular uma requisição, nós temos aqui o nosso request sempre que é passado, que é aquela requisição do nosso usuário, né? Então, só relembrando aqui na figurinha, que é essa requisição aqui, ó, que vem lá do usuário, certo? Então, nós temos o nosso request, e agora, como nós temos artigos, agora a gente vai começar a manipular a base de dados, ou seja, esse caminho aqui dos dados, né? Eles estão salvos lá dentro da nossa base de dados e nós vamos, utilizando o nosso modelo, nós vamos puxar esses dados todos para o nosso site, né? Para o nosso sistema web. Como é que eu posso fazer isso? Primeira coisa, eu vou criar aqui uma variável articles, certo? Que vai conter todos os artigos que... Articles, tá certo. Todos os artigos que estão cadastrados na minha base de dados, né? Então, eu vou fazer uma consulta, é uma variável que vai receber algo, né? Como eu vou ter que usar aqui o meu modelo article, a própria ideia aqui já me dá mais ou menos o que eu preciso fazer, né? Então, article.objects.filter, né? Ele vai me retornar uma filtragem dos meus objetos de article. No caso aqui, nós vamos usar article.objects.all, certo? Esse método aqui vai me retornar todos os artigos que estão cadastrados lá na nossa base de dados. Aqui ele está dando um erro, por quê? Porque eu preciso fazer o import desse modelo. Onde que está esse meu modelo aqui? Está dentro do meu app, dentro de models, né? Então eu posso colocar aqui, ó, meu app.models. Pode ser o article direto, e eu vou importar o modelo article. Pronto, está aqui, ó. Essa única linha aqui já nos possibilita fazer a consulta de todos os artigos que estão cadastrados na nossa base de dados, tá? Então, feito isso, o que nós precisamos criar? A nossa variável contexto, né? Então, vou criar aqui o meu contexto, que ele é um dicionário, e eu vou dizer assim, ó, que eu tenho artigos, ou melhor, entre aspas, né? Que eu tenho artigos, articles, e que esses artigos vão ter... Opa, errei. Vão ter essa variável artigos que está aqui definida, né? Que está criada aqui.
Feito isto, já elaborei o meu contexto, eu vou retornar, então vou dar um return aqui e vou renderizar uma página. Vou passar o request, né, que é o request, é a requisição do usuário. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, ó, estamos manipulando a nossa views, né, o nosso arquivinho de views. O que acontece? Quando eu peguei e consultei a base de dados aqui, ó, através dessa API para listagem de todos os objetos Article, eu fiz esse caminho dos dados aqui. Ó. Eu fui lá, consultei o meu modelo, peguei na base de dados todos os dados e ele está retornando aqui para a view. Nesse momento, nós ainda estamos manipulando dentro da nossa view, mas eu já estou renderizando um template que vai ser retornado como resposta para o meu usuário. O que eu faço aqui? Então, eu tenho aqui a minha requisição, né, que vai ser encaminhada para o meu usuário. Eu vou ter aqui os meus templates, então eu vou colocar aqui um template de article list, por exemplo. Vou criar esse arquivo, né, .html, certo? E o próprio framework aqui ele já nos facilita, às vezes, algumas coisas, ele já compreendeu que eu vou sempre retornar esse meu contexto, né? Então, basicamente é isso que nós vamos ter que fazer nessa view de listagem de artigos. Isso é tudo, certo? A view está pronta. Colocamos ela, já chamamos dentro da nossa URL, sim, já está aqui. Ó. O que está faltando nesse momento para a gente criar? O nosso template, né? Então, criamos a URL, criamos a view que manipulou os dados e agora temos que criar o nosso template. Sempre sigam esse caminho, esse protocolo, tá? Cria a URL primeiro para permitir o acesso, cria a view para ele se encontrar, né, para ele achar o método que está sendo chamado e depois já cria o próprio template que o usuário vai utilizar, tá? No nosso caso, deixa eu só rodar aqui, porque... tem o arquivo aqui, article. Deixa eu só lembrar quais os campos que estão dentro de artigo. Aqui, ó, models article. Eu tenho um título, tenho uma data de publicação, tenho repórter e tenho livros, né? Revistas. E tenho aqui que o meu método str retorna o título do meu artigo, né? Então, tendo esses dados, o que acontece? Lembram que nós criamos a nossa pastinha templates aqui? Nós podemos criar, tanto dentro de templates, uma pasta que vai ter os templates específicos, todos os nossos templates do sistema, né, como nós fizemos aqui. E quando nós colocamos aqui dentro do nosso arquivo de configurações, deixa eu só pegar aqui, que no nosso arquivo de configurações que nós colocamos aqui, que habilitamos os diretórios de aplicativos. O que isso significa? Que dentro do meu app eu também posso ter uma pastinha aqui chamada Templates. E dentro dessa pastinha Templates, eu vou ter aqui o nome do meu aplicativo, certo? Então, vou ter aqui, ó, meu app, certo? Então, ó, tenho dentro da pasta meu app, tenho Templates, tenho meu app. E eu vou criar aqui esse meu... deixa eu só fechar esse aqui, que é da nossa página inicial, que nós já manipulamos. Eu vou criar esse meu template aqui, ó, articlelist.html, certo? Então, aqui dentro, vou criar um novo arquivo, que vai ser o articlelist.html. Criado isso, esse meu arquivo de listagem, nós vamos reaproveitar tudo aquilo que já foi utilizado. Né? Então, nós vamos reaproveitar o nosso conteúdo, nós vamos reaproveitar o menu, nós vamos reaproveitar o arquivo base, né? Então, o que eu vou dizer aqui para o meu template, né? Na hora de construir o meu template? Eu vou dizer o seguinte, que ele vai estender, então aqui, ó, extends, aquele meu arquivo de conteúdo, né? Que nós chamamos de content.html. Então, content.html. Nesse momento, a gente está fazendo a extensão, ou seja, nós estamos utilizando o arquivo base, que já tem lá o Font Awesome e também o Bootstrap já totalmente configurados. Nós já temos o nosso menu, que está pronto. Nós também temos aquele arcabouço inicial do conteúdo, né? Que é basicamente aqui nesse arquivo, era só o bloco conteúdo. Nós podemos criar aqui, ó, dentro desse article, então, o nosso bloco conteúdo. Aqui, eu vou fazer um negócio bem bacana para vocês entenderem como é que funcionam os conceitos de blocos, tá? Então, aqui vamos fechar o nosso end block. Fechamos o nosso bloco conteúdo, tá? O
que acontece? Nesse momento nós já temos aqui, ó, a nossa URL, já temos a nossa view e já temos o nosso template. Então, em teoria, está tudo funcionando, eu consigo manipular já e consigo até mostrar isso na minha página, certo? Tenho aqui já o meu servidor rodando, então eu vou tentar acessar agora essa página. 8.000, nós mudamos aqui, né? A gente colocou meu app /article. Então, olha só, o que ele está dizendo aqui, ó? Template, só um pouquinho. Sim. Como eu tenho aqui dentro do meu app, então eu tenho que colocar aqui, ó, meu app /article list, para ele se localizar aqui, ó, porque senão ele vai procurar dentro dessa pastinha templates o article list. Como eu deixei dentro do meu app, então eu tenho que colocar meu app /article list. Nesse caso aqui agora ele vai localizar. Ó, localizou o nosso template. Beleza. Aí vocês podem me dizer o seguinte: professor, mas olha só um negócio muito interessante. A gente está estendendo, né? Nós estamos estendendo o arquivo content. E aqui dentro do content, a gente tinha colocado aquele Jumbotron, né? Tinha lá o olá, fulaninho de tal, e que nós estávamos manipulando, inclusive o professor tinha colocado lá um botão. Como é que agora aqui não está aparecendo nada? É aí que vem o segredo, ou na verdade vem a grande benefício de utilizarmos blocos de código, tá? Quando eu criei esse article list aqui, eu criei o meu bloco content e não coloquei nenhum conteúdo nele. Ou seja, como o arquivo content.html também tem um bloco content, esse bloco aqui ele é sobrescrito pelo meu bloco content aqui. Como esse bloco content do meu arquivo article list não tem nada, ele não mostra nada aqui, além do menu e dos detalhes básicos do nossa página de base.html, certo? Então, olha só, eu separei aqui, ó, umas tabelas, tá? Que eu gosto bastante, e na verdade vai nos facilitar muito a utilização de tabelas no caso da manipulação de artigos, tá? Então aqui, nós temos um exemplo dessa primeira tabela aqui, e aqui nós temos uma versão light da tabela, né? Então vamos pegar essa versão inicial aqui, que é uma versão dark, né? Vamos copiar este código aqui. E vocês vão ver como vai ficar bacana aqui pra gente esse bloco, tá? Então, olha só. Claro que se nós salvarmos o arquivo aqui e formos visualizar, ele vai aparecer o conteúdo da tabela lá do Bootstrap, né? Nós queremos mudar esses detalhes todos. Então, o que nós vamos fazer? Aqui, primeira coisa, a gente vai criar um título. Então, vamos colocar aqui um H1, pode ser? Opa, um H1, né? E aqui, esse H1 vai ser article list. Opa, article list. Certo? Feito isto, nós vamos ter a nossa tabela. Só que um detalhe muito importante aqui da nossa tabela, tá? Essa tabela é aquela do framework, né? Com os dados aqui. Como é que a gente vai conseguir manipular, como é que a gente vai conseguir criar uma tabela com os nossos dados? Lembrando que nós fizemos aqui, ó, nós abrimos o template, né, e nós passamos o contexto que nós tínhamos a variável articles, certo? Então, olha só, como é que a gente vai produzir aqui a nossa tabela. Nós temos aqui, se vocês lembrarem um pouquinho de HTML, né, nós temos aqui as classes da nossa tabela, né, aqui a classe de cabeçalho. A primeira coluna, eu posso ter simplesmente o número do meu artigo, né? Na segunda coluna, vamos colocar aqui título. Que mais tem no nosso artigo aqui? Data de publicação. Título, data de publicação. Então, publication date. Um outro detalhe que a gente pode colocar é o repórter. Então, repórter. Vamos copiar essa linha aqui. Nós também teremos a nossa... Nós também teremos a nossa... ele ficou com 2 espaçamentos aqui. Deixa eu só ajustar isso aqui. Nós também teremos a nossa revista, né? Que está cadastrado cada um desses artigos. Então,
eu posso colocar aqui, ó, magazines, as nossas revistas, né? Magazines, certo? E eu vou criar uma outra coluna aqui, que vai ser de ações que eu posso criar ou que eu posso executar em cima desses artigos, tá? Então aqui eu vou colocar actions. Lembrando, isso aqui é o nosso cabeçalho da nossa tabela, tá? Salvei isso aqui, só para mostrar aqui para vocês as alterações. Então, ó, nós temos aqui, ó, article list, e nós temos aqui uma tabelinha com aqueles cabeçalhos que foram criados, né? Então, o que nós vamos ter aqui, ó? Se vocês forem reparar, os códigos aqui, ó, eles acabam se repetindo, né? Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho uma célula, né, de cabeçalho, que vai ter o número 3, número 2, número 1. Tenho aqui algumas células que vão ter o seu conteúdo, né, mas de código, o conteúdo é alterado, mas o código é exatamente o mesmo, né. O que nós vamos fazer aqui? Ó? Isso aqui, como ele está repetindo, nós vamos deletar, certo? E nós temos uma tag dentro da Django Template Language, que é o for. Então, para cada um dos artigos eu posso fazer alguma coisa. O que eu vou criar aqui? Eu vou criar minha tag for. Então, for. Esse for, ele não é o mesmo for do Python, tá? Ele é o for da Django Template Language. Se vocês quiserem, até aqui, ó, basta digitar no próprio Google mesmo, tá? Django Template Language e colocar aqui, ó, for. Ele vai mostrar aqui pra gente a página da Django Template Language. Dá um Ctrl F aqui, for. Ele vai mostrar a tag for. Então, o que acontece aqui? Ó? A gente pode fazer esse tipo de for. Lembrando, não é Python, né? Então, eu tenho aqui, ó, um end for, certo? Vamos pegar aqui no nosso código. Então, eu tenho for para cada artigo, article in articles, certo? De onde está vindo essa variável aqui? Articles. Está vindo desse meu contexto aqui. Ó. Se aqui fosse artigos, ou se fosse caneca, por exemplo, eu vou utilizar esse nome aqui, certo? Aqui a própria IDE já está me dando um erro aqui, dizendo que não foi fechado esse bloco, né? Então, nesse caso, o bloco encerra nessa linha. Vamos colocar aqui o nosso end for, certo? Pronto, fechamos o nosso bloco for. Deixa eu só ajustar essa indentação aqui, que me dá uma agonia quando essas indentações estão erradas. Vamos fazer todos uma vez só, né? Aqui. Olha só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Então, eu também preciso repetir essas 6 colunas aqui. Eu tenho 4 aqui, estão faltando 2, então vamos pegar, copiar aqui essas outras 2. Pronto. Temos agora exatamente o mesmo número. O que acontece? Cada artigo desse aqui, ó, esse articles é como se fosse uma lista, tá? Lembram lá que a gente viu que ele é um conjunto, né? Ele é um set que vem lá dentro de dentro da nossa base. Se vocês não lembram, dê uma revisada lá, assistam de novo o vídeo de modelos, lá onde nós manipulamos a API, tá? Então vem um conjunto. E aqui eu estou dizendo que para cada item dentro desse meu conjunto, eu vou executar esse código HTML aqui. Ó. Então o primeiro, eu tenho lá um article.id, certo? Eu também tenho um article.title. Opa, title. Ah, esqueci um detalhe muito importante. Aqui tem que ser a tag de print da nossa Django Template Language, né? Então, as duas chaves, tá? Aqui. A mesma coisa aqui. Então, eu vou ter aqui article title sendo exibida. Isto. Aqui eu vou ter o quê? Eu tinha o meu article title, vou ter article.pubdate. Esse é o nome que nós utilizamos no nosso modelo. Tem que ser exatamente os nomes que foram utilizados no modelo, tá? Vou ter reporter e magazines ainda. Então aqui ainda vou ter article.reporter. Vou ter um outro aqui, que é article. Opa.
Tem um outro aqui que é article.magazines. Certo? E esse último aqui é das minhas ações. Então, olha só que bacana que vai ficar agora. Depois nós vamos colocar aqui os botões, tá? Com esse código simples aqui, onde eu tenho um H1, tenho o cabeçalho da minha tabela, né? E aqui eu tenho o corpo da minha tabela, né? Eu tenho aqui que para cada artigo eu vou repetir esse código. Ou seja, eu vou criar uma nova linha, essa linha vai ter um novo item aqui, que vai ser o meu ID, né? Que vai ser o número de cada um dos artigos. Tem os campos deles aqui. Finalizo minha tabela. Olha só que bacana que vai acontecer aqui agora dentro da nossa página. Ao darmos um atualizar, ele já puxa automaticamente os dados que estão cadastrados lá na nossa base de dados, certo? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, abrir o nosso Django Admin. Opa. Então aqui, pessoal, se vocês esqueceram, assim como eu, a senha do admin, então vocês podem criar um novo super usuário, tá? Isso é muito comum quando a gente acaba fazendo essas implementações. É bem tranquilo, tá? É só criar um novo super usuário. Então, por exemplo, eu não lembro se eu tinha colocado admin, mas fica aqui admin. Coloco o e-mail, né? vacaria.ifrs.edu.br, a password, repete a password. Pronto, criado o super usuário. Vamos rodar de novo a nossa base, nosso servidor, e agora é só logar com ele. Então, admin, aqui, logar. Olha só que bacana que vai ter aqui. Ó. Nós temos aqui o nosso articles, né? E nós temos um artigo cadastrado aqui. Vamos criar um outro artigo aqui. Então, o artigo, vamos colocar o título artigo 2, por exemplo. Pode ser a data de hoje, no tempo de agora, Ricardo e a da revista IF Code. Salvar e adicionar outro. Vamos salvar aqui, vamos colocar um artigo 3, por exemplo. Data também de hoje, agora, Ricardo. Será que ele aceita? Não, precisa ter uma magazine. Então vamos botar aqui ambas, por exemplo. Ó, tem 3 artigos aqui. Vamos colocar mais um aqui. Artigo 4. Artigo 4, né? Então, dados, revista 1. Salvar. Criamos 4 artigos. Imediatamente, ó, na nossa lista aqui, basta nós atualizarmos, vão vir todos esses artigos cadastrados. Ah, professor, ó, mas não veio magazines. Nós devemos ter colocado algum item diferente aqui. Magazines. Ah, sim. Aqui, ó, faltou um erro. Agora ele vai cadastrar aqui, ó, as nossas magazines. Por que ele está mostrando assim, ó, meu app magazine non? Isso aqui está acontecendo porque ele está considerando que o magazine aqui ele é nulo, certo? Porque esse article magazines é um conjunto de outros elementos, né? Então, como vocês podem ver aqui no article, ó, o magazines ele é um N para N, ó. Quando eu tenho esse tipo de relacionamento e eu quero mostrar eles aqui, eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que dizer que eu quero meu article magazines e eu quero todas as magazines, todas as revistas que estão cadastradas. Além disso, eu coloco aqui posso adicionar um filtro, certo? Esse filtro vai me permitir manipular o que vai ser exibido na minha página, tá? Se eu deixar simplesmente esse all aqui, significa que ele vai consultar todas as revistas que estão cadastradas para aquele artigo e ele vai mostrar da seguinte forma. Ó. Vai mostrar aquele query set lá, que vocês devem lembrar lá do vídeo de models, né? Mas eu não quero que ele mostre esse query set, eu quero que ele mostre o nome da revista, né? Então, quando eu tenho isso, eu posso vir aqui e colocar um filtro da Django Template Language. Quando eu quero colocar um filtro, eu coloco aqui ó, o pipe, que é o caractere indicando que eu vou filtrar isso, e eu vou dizer assim, ó, eu quero fazer um join, tá? Um join entre todos aqueles elementos, eu quero juntar todos aqueles elementos. 2 pontos, abre e fecha aspas, e eu digo assim, ó, separa eles por vírgula e espaço. Salvando aqui, então no momento que a gente vai vir aqui nas nossas magazines, pronto, agora nós temos aqui, ó,
o ID do artigo, o título do artigo, a data de publicação, o nome do repórter e a revista nas quais esse artigo foi publicado. Então, aqui, por exemplo, nessa que eu tenho 2 revistas, aparecem as 2 revistas. Nessa outra aparece uma única revista. Como vocês podem ver aqui, ó, a data ela está num formato de americano, né? Então, mês, dia, ano, depois o horário. Existem filtros aqui também que nós podemos alterar essas datas, tá? Se nós quisermos alterar esse tipo de data, basta a gente utilizar também um dos filtros, né? Um filtro date. Então, eu posso colocar aqui um pipe, eu coloco date e coloco, entre aspas, o formato de data que eu quero que apareça. Então, por exemplo, eu quero dia, mês e ano, certo? Salvando isso, olha o formato que a data vai aparecer aqui para nós, dia, mês, ano, certo? Ah, professor, eu quero com barra. Então, vamos colocar aqui uma barra, certo? Ah, eu quero com horas, então eu posso colocar aqui dia, mês, ano, hora, minuto. O minuto é o I, tá? Então aqui vai aparecer num formato de 24 horas, o H maiúsculo. Então se nós viermos aqui atualizar, tá ali, ó. Dia, mês, ano e o formato no horário de 24 horas, tá? Notem que isso nós não precisamos fazer nenhuma alteração nos nossos códigos, nem na nossa view e nem nos nossos modelos. Nós simplesmente alteramos a forma como esses dados são exibidos, tá? Então, agora nós vamos fazer os botões aqui para nós fazermos as nossas outras ações. Porque a lista, né, a leitura de todos os nossos registros já está pronta, está aqui prontinha funcionando. Nesse momento nós precisamos fazer uma nova visualização para criarmos, para deletarmos, para atualizarmos os registros atuais, né? Porque a leitura deles já está totalmente feita aqui. Bom, pessoal, então aqui a gente pode fazer ainda uma pequena modificação, né? Porque o que vai acontecer? Se não tiver nenhum artigo cadastrado na base, né? Então simplesmente não vai aparecer nada na nossa tabela, né? Vai aparecer os títulos e não vai aparecer nada. Nós podemos alterar aqui o nosso template para tentar fazer da seguinte forma. Ó. Tem uma tag lá dentro do nosso Django Template Language, que é a tag if, tá? Então eu posso verificar se existir articles, né? Então se a variável articles existir, eu quero que seja executado um determinado bloco, tá? Então aqui no final nós vamos colocar a nossa fechar a nossa tag if, né? Então end if. E aqui no meio nós podemos colocar o nosso else. Ó. Então isso tudo aqui vai ser executado se existirem artigos na nossa base. Né? Caso não existam, então nós podemos colocar aqui ó, o seguinte. Opa, else, né? Caso não exista, então nós vamos exibir a seguinte mensagem. Vamos colocar aqui um H2, por exemplo, só para dar um destaque, né? E colocaremos a seguinte mensagem: no articles to show, certo? Então, caso não exista nenhum artigo, ele vai mostrar essa mensagem aqui. Caso existam artigos cadastrados, ele vai mostrar a nossa tabelinha aqui com todos os artigos cadastrados, certo? O título aqui, né, que a gente também pode colocar dentro dessa nossa dentro desse nosso if, né? Então ele só vai mostrar o título da página caso existam artigos. Uma pequena alteração que é possível de ser feita, nós podemos colocar aqui no nosso template de content, né? Na verdade dá para colocar até dentro do nosso template do base, aqui o seguinte, ó, nós podemos dizer que esse bloco content ele está dentro de um grid, né? Então aqui podemos pegar as tags de grid, ó, e nós podemos colocar ele dentro de um container, certo, pessoal? Que daí o que vai acabar acontecendo? Ele vai se tornar responsivo, certo? Ele não vai ficar ocupando toda a tela como ele está aqui nesse momento. Então vou só colocar essa tag. Opa, voltei a página aqui antes do nosso bloco, né? Então vamos colocar aqui o nosso container
vai ter essa row aqui. Aqui nós podemos finalizar a tag do div do row e aqui o div do container. Então, só para a gente ver aqui as alterações. Ó, no caso do Bootstrap, né, ele já faz aqui a separação em um grid para nós. E como vocês podem ver, ele não tem mais aquela limitação, né? Se nós reduzirmos o tamanho da tela, inclusive, ele é adaptado dentro desse espaço, certo, pessoal? Então, isso é bastante importante, tentar deixar os nossos templates, o nosso sistema, que ele seja, ou que ele trabalhe de uma forma responsiva, né? Bom, feito isso, então agora nós vamos criar os botões aqui para deletar, para editar, e também um novo botão de criar um novo artigo, certo? Então vamos começar aqui. Como nós já temos alguns artigos criados aqui, o botão mais simples, digamos assim, né, para nós criarmos nesse momento seria um botãozinho para deletar artigos, tá? Então, viemos aqui no nosso código, lembrando que nós temos aqui a nossa view, né, com todos as views relacionadas a artigos, né, todas essas views específicas. Então, lembrando, aqui no nosso desenho, eu quero implementar algo novo. O que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que fazer uma URL, depois eu faço uma view, depois eu faço meu template, certo? Então vamos lá primeiro para a nossa URL. O que a gente vai mudar? Ou qual arquivo a gente vai mudar? Né? A gente vai mudar o arquivo de URLs que está dentro do nosso app. Então vem aqui, ó, meu app URLs. Lembrando que para ele chegar nesse momento eu tenho que ter colocado meu app antes, né? Então aqui nós podemos colocar o seguinte: vamos criar um outro path, certo? Esse outro path vai utilizar o nome article também, porque estamos fazendo algo relacionado a artigos, né? E ele vai ser um delete de um artigo, tá? Só que isso, a view de deleção de um artigo, ela é um pouquinho diferente, tá? Então, por que ela é um pouquinho diferente? Porque nós vamos deletar um artigo em específico. Então, nós precisamos passar o ID desse artigo, tá? O que é o ID? É esse númerozinho que fica aqui na frente, ó. Certo? Como é que a gente vai passar esse valor para a nossa view, né? Ou seja, nós estamos passando um parâmetro para ela agora. Então, aqui, nós colocamos dentro das próprias aspas, tá? Nós utilizamos o operador diamante. E no operador diamante a gente diz o seguinte: eu quero um inteiro. E esse inteiro vai ser um article ID. Nós já colocamos como se fosse o nome da nossa variável aqui, tá? O nome e o tipo. Então, eu estou esperando um número inteiro, tá? Depois nós vamos ter a nossa vírgula, qual view nós vamos chamar, né? Então, views article delete, por exemplo, né? Ou já que está no... Vamos só colocar delete, né? Já que está dentro do arquivo de article, né? Até vamos renomear isso aqui também para ficar apenas list. E vamos ter o nosso nome aqui, o name da nossa view vai ser article delete. Delete, tá? É isso aqui. Lembrando que a gente mudou aqui, então eu venho aqui no meu arquivinho de views de article, ao invés de ser article list, vai ser apenas list, né? E aqui embaixo nós teremos agora a função delete. Opa, delete, tá? O que nós passamos na nossa função delete? O nosso request, só que aqui vem uma diferença em relação à view superior, tá? Nós vamos passar a nossa request, só que nós também estamos passando aqui via a nossa URL, nós também estamos passando o quê? Um article ID, um número inteiro, tá? Então aqui eu também vou colocar o seguinte: article ID, certo? Nesse momento estou passando dois parâmetros para minha função, para o meu método, né? O request, que é a requisição do nosso usuário, e um ID para nós localizarmos, propriamente dito, um único artigo, né? Então vamos colocar aqui uma variável, por exemplo, article, e eu vou utilizar o seguinte shortcut, tá? O seguinte atalho, que é um get object ou 404, tá? O que esse método vai me retornar? Se o usuário tentar deletar um artigo que não exista, o servidor vai lançar uma exceção, e essa exceção é 404, ou seja, objeto não encontrado, tá? Então ele está aqui, ó,
get object or 404. De novo, ele está dando aqui que não foi localizado o método, né? Nós podemos pegar aqui, ó, fazer a importação, ele fica dentro do shortcuts também, né? Então, o que eu vou buscar no meu, nesse método, né? Eu vou buscar um artigo, por isso eu coloco ele em letra maiúscula aqui, já estou importando o model do article, né? E vou colocar aqui, ó, pk. Essa variável é a primary key, tá? Então, é o número de identificação que é utilizado, que o Django gerencia. E eu vou dizer que essa primary key é esse article ID que o meu usuário encaminhou aqui. Aqui está faltando um enter. Que é esse número que o meu usuário encaminhou na nossa URL, certo? Bom, beleza. Se, no caso de finalizarmos isso, né, de já termos essa nossa artigo, eu posso tentar, né? Eu vou fazer um try aqui para tentar deletar. Então, eu vou tentar article.delete. Esse método já faz a exclusão dele no nosso banco de dados, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou retornar. Para onde eu vou retornar? Eu vou dar um redirect. Diferenças entre o redirect e o render, tá? Quando nós temos o render, a gente está renderizando uma chamada, tá? Então, por exemplo, vieram dados do usuário, nós estamos renderizando, por exemplo, um template e simplesmente estamos encaminhando uma resposta para ele. Poderíamos fazer aqui, por exemplo, uma página de confirmação, de delete, ou então uma página dizendo que o delete foi completado com sucesso. No caso aqui, nós vamos fazer uma view bem simples para deletar, certo? Então, não há necessidade nesse momento de criarmos essa confirmação. E eu vou dizer aqui para onde eu vou retornar. Bom, para onde eu vou retornar? Eu quero que faça um redirect para o meu app, certo? 2 pontos, e aí aqui vem uma parte muito legal, tá? Que é o quê? Eu posso utilizar os names do meu app. Então, eu quero mostrar agora a view de listagem de artigos, então eu digo isso aqui, ó. Meu app, que está aqui em cima, né? App name, e aqui eu coloco 2 pontos article list, certo? Então, ele vai redirecionar agora para essa URL. De onde vem esse método aqui? Também vem lá do nosso shortcuts, tá? Então, só adicionar lá em cima ou através do atalho aqui da plataforma, certo, pessoal? Então, olha só, terminamos o nosso try. Bom, se ocorrer um problema, então, tenta primeiro deletar, né? Se tu não conseguir deletar, então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um contexto, né? Podemos colocar aqui uma mensagem de erro, poderia ser, então... Vamos colocar uma mensagem aqui, então, message. Opa, tem que ser entre aspas, né? Message. Eu quero uma mensagem. Sei lá, nesse momento a gente pode codificar erros com números, né? Para facilitar o lançamento de algumas exceções, né? Ou então a gente pode simplesmente dizer aqui, ó. Error to delete object. Error while deleting. Erro enquanto deletava ou deleta objeto, né? Feito isto, nós já temos a nossa mensagem e aqui nós podemos simplesmente renderizar a página. Por que nesse caso nós vamos renderizar a página? Porque nós temos uma mensagem para ser mostrada. No caso de cima, nós não temos uma mensagem para ser mostrada, então eu simplesmente faço um redirect, certo? Então, nesse caso aqui, nós podemos retornar, né? Então, vamos retornar. Nós retornamos um render, né? Ou seja, vamos renderizar uma página. Vamos passar o nosso request. Vou colocar qual o template que nós queremos renderizar. Então, eu vou utilizar esse mesmo template aqui, ó. Meu app /article list. Passando esse contexto aqui para o meu article, tá? Caso ocorra algum erro, ele vai renderizar a própria página. Bom, como vocês podem imaginar, nós não estamos mostrando essa mensagem. Então, nós temos que, de certa forma, fazer uma adaptação lá no nosso template para que essa mensagem ela seja exibida, tá? Então, por exemplo, o que nós vamos fazer? A gente vai lá no nosso template, que é esse template de article list, e aqui em cima nós podemos colocar o seguinte, utilizando a mesma tag do if, então, if
message, certo? Então, caso exista uma mensagem, eu quero mostrar essa mensagem. Como é que nós podemos fazer isso? Vamos vir aqui no nosso framework, vamos pegar aqui componentes, ele tem um componente aqui de alerta, ó. Então nós poderíamos pegar aqui uma mensagem de erro nesse caso, né? Ou podemos pegar um alerta mais simples. Então vamos pegar esse primeiro alerta aqui, só para exemplificar. Poderíamos diferenciar, fazer as diferentes mensagens, né? Ah, se for uma mensagem de erro, chamar de uma variável, se for uma mensagem de sucesso, chamar com outro nome, né? Então, isso tudo é possível de fazer. Nesse caso aqui, eu simplesmente vou mostrar uma mensagem. O que eu vou mostrar? Vou usar as classes aqui, né? E aqui dentro eu vou colocar a minha mensagem, meu message, certo? Feito isso, eu já consigo mostrar ou exibir mensagens, tá? A mesma coisa vai funcionar se nós colocássemos aqui uma mensagem de sucesso, certo? Então, por exemplo, ao invés de... Vou trabalhar primeiro com redirecionamento. Então, sim, faltou adicionar o botão, né? Nós criamos o quê? Nós criamos a view, ou melhor, nós criamos a URL, criamos a view, falta adicionar o botão, né? Então, aqui no nosso template de article list, eu vou colocar aqui na minha última coluna, né, desse meu artigo, eu vou colocar um botão que vai permitir fazer a deleção. Então eu tenho aqui um exemplo de um botão, certo? Que é um botão utilizando um link que nós podemos criar. Vou colocá-lo aqui. Deixa eu só ajustar essas. Então, estou usando aqui os botões da Font Awesome, tá? Eu vou ter aqui o tipo de classe. Então, se vocês vierem aqui no nosso framework, né? Tem aqui as tabelas, tem os textos aqui. Nós temos aqui uma opção que é botões, tá? Que está aqui em componentes. Botões. Então, eu quero um botãozinho vermelho. É o botão Danger, certo? Então, a classe que ele vai utilizar é o btn Danger. Então, simplesmente botamos esse primary para danger, certo? Qual que vai ser o meu href? Aqui nós vamos utilizar a tag da Django Template Language, certo? E eu vou dizer assim, ó, URL, qual URL que eu quero? Meu app. Dentro do meu app, qual URL que nós colocamos o nome aqui, ó, para deleção? Article delete, certo? Então eu vou colocar o meu article delete. Article underline delete. E agora vem algo muito específico, tá? Que é o meu ID, certo? Eu preciso passar esse ID que nós colocamos aqui na nossa configuração, ó. Lembrando que aqui tem um ID, então eu passo para ele, para a formação dessa URL, o ID do meu artigo também. Como é que eu faço isso? Simplesmente colocando a variável que tem o artigo aqui, ó. Então, aqui, logo depois das aspas, eu coloco article ID, certo? Se nós salvamos isso aqui agora, vamos ver como é que ficou a nossa tabelinha. Ó, esqueci de mudar o ícone. Então, podemos procurar aqui dentro do nosso Font Awesome, aqui, ó, um delete. Então, tem aqui, pode ser essa trash, ó. Como é que eu faço para colocar um ícone lá, né? Então, estão vendo aqui que tem essa classe, né? Trash out. Basta nós mudarmos aqui, ó, para... Opa, deixa eu ver aqui. Se as duas classes são essa mesmo. Clicamos em cima, ele vai nos mostrar aqui, ó, quais as classes que são usadas, ó. É far, fa, trash out, tá? Então, aqui o que eu vou colocar? Far, fa, trash out. Colocamos isso. Agora aqui nas nossas actions temos um botãozinho aqui com o referido ícone, certo? Ele ficou aqui, tem um caractere a mais. Aqui, ó, ficou uma chaves a mais ali, por isso que ele estava errado o link. Aqui, se vocês
ficar pequeno aqui, né? Vamos tentar dar um inspect aqui, ó. Oh, inspect não, tem que ser um aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte. Então, se vocês observarem aqui, ó, nós temos o nosso, a nossa tabela, né? E cada um dos elementos aqui, ó, tem um botão Banter, né? Com aquela classe que nós colocamos e ele já coloca aqui automaticamente, ó, a URL montada para a gente, certo? Perfeito. Então, o que acontece aqui? Deixa eu reduzir aqui agora um pouco. 100%. Então, nesse momento, se eu clicar aqui no deletar, ele vai fazer a deleção desse artigo para a gente. Observe, eu cliquei, ele não pediu uma mensagem de confirmação, a gente pode manipular lá, fazer uma mensagem de confirmação. Nesse caso aqui, não é o foco, tá? Depois eu posso elaborar um tutorialzinho ou um outro vídeo mostrando essa mensagem de deleção, mas quando a gente clica aqui, ele já faz a deleção e já recarrega a própria página, né? Então, por que isso acontece? Porque aqui na nossa view nós colocamos o seguinte: redireciona para tal página. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, ao invés de redirecionar, poderíamos colocar uma mensagem. Então, aqui embaixo, message, article successfully deleted. Tá? Artigo deletado com sucesso. E agora, ao invés de eu redirecionar, eu tenho que renderizar a página. Né? Então, vamos tirar esse redirect, vamos colocar um render. Eu vou passar o meu request. Vamos renderizar a view de article list, né? Ou melhor, o nosso template, esse aqui. Agora não vou mais utilizar a view, né? Eu vou renderizar esse template aqui. E o meu contexto. Certo? Um detalhe importante aqui. Vou demonstrar dessa forma aqui para vocês, mas vai ocasionar um erro, tá? O que vai acontecer aqui nesse caso? Vamos deletar aqui, por exemplo, esse artigo 3. E olha só, ele mostrou aqui a nossa mensagem, né? Successfully deleted. E ele colocou aqui, ó, no articles to show. Por que isso está acontecendo? Não significa que ele deletou todos os artigos. Significa que nós não consultamos, ó. Se vocês observarem, quando nós demos o redirect, ele executou todo esse código aqui de novo, certo? Nesse caso aqui, como nós estamos simplesmente renderizando a página, sem os artigos, então todo o nosso sistema aqui, todo o arcabouço que nós fizemos aqui, ele está detectando que não há artigos. Por quê? Porque nós não fizemos a consulta desses artigos aqui de novo. Vamos deixar só o redirect aqui, né, para essa nova view, porque as mensagens, na verdade, nós fazemos com um outro método, tá? A gente faz com essas mensagens aqui, nós fazemos com um framework, com uma parte interna do Django que ela controla todas as mensagens, tá? É um framework exclusivo para as mensagens. Então, eu vou gravar depois um outro vídeo falando só dessas mensagens em específico, tá? Então, tem mensagem para debug, tem mensagem para info, tem mensagem para sucesso. Nesse caso aqui, nós não vamos ter essas mensagens, tá? Simplesmente o que a gente vai fazer? Nesse primeiro momento, ou melhor, nesse momento, né, nós vamos deixar o nosso contexto vazio aqui e vamos colocar essas, no caso de gerar um erro, né, vamos simplesmente deixar esse contexto vazio e renderizar a página de article list. No caso de conseguirmos deletar, ele já vai deletar diretamente lá, tá? Depois eu faço a gravação de um novo vídeo só com essas mensagens em específico, tá, pessoal? Criamos aqui já a nossa view de delete e ela já está funcionando, né? Então, só deixa eu dar um salvar aqui. Vamos dar um atualizar. Tá, aqui está a minha lista de artigos. Lembrando que nós não temos link aqui para essa lista de artigos ainda, né? Então tem que digitar lá em cima. Depois eu vou colocar um itemzinho no menu aqui. Como é que a gente faz a nossa view, então, para atualizar um registro, né? Então, já temos aqui a de listagem, já temos a de delete, temos update. O que eu vou fazer primeiro? Vou criar minha URL. Então, vou criar um novo path aqui, certo? Esse path vai ser article
barra update barra. Eu também preciso passar já um artigo que exista na minha base, né? Porque nós estamos alterando um artigo pré-existente. Aqui eu vou chamar views.update, vou dar um name aqui para ela de article update, certo? Beleza, criamos a nossa URL, viemos aqui na nossa visualização, na nossa view, vamos colocar aqui uma função update. O que eu recebo nesse nosso método, né? A nossa request e também o nosso article ID, certo? Bom, muito próximo com o que nós tínhamos no delete, quando nós temos uma view para atualizar um determinado artigo, nós também temos que passar o article ID, nós também temos que passar o ID desse artigo, tá? Para que isso? Para que o sistema possa consultar ele na base de dados, tá? Então aqui, como é que a gente pode fazer essa view, né? Então, primeira coisa, assim como nós fizemos no momento da deleção, nós podemos criar aqui uma variável article, né? E podemos pegar através do mesmo método, então getObject or 404, né? Então, se tiver um erro, ele já vai retornar ali para a gente. E eu vou dizer que a minha primary key é o meu article ID que o usuário passou, certo? Nesse momento, se o objeto existir, ele já está aqui dentro desse article. Agora vem um detalhe muito importante, tá? Vamos tentar fazer alguma coisa. O que a gente vai tentar fazer nesse momento aqui? A gente vai verificar o seguinte. Vamos verificar aqui através de um if o seguinte. Se o request que o usuário está mandando, né? Se essa requisição que o usuário está me mandando tiver o método post, ou seja, se ele está me enviando dados através do método post, isso significa o quê? Significa que o usuário ele alterou um artigo já pré-existente, né? Então, nesse caso, eu preciso fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um form. Esse form é exatamente aqueles formulários que nós já criamos anteriormente lá, né? Então, nós temos aqui dentro da nossa pastinha forms, article form, certo? Então, eu já tenho aqui o meu formulário. Vamos colocar ele aqui. Form, article, form. Vamos criar um formulário, né? Com esse request e com os dados que o usuário colocou nesse post, né? E nós vamos dizer assim, ó, que a instância desse formulário vai ser esse artigo aqui, ó, certo? Ele está dando um erro aqui porque ele não localizou essa classe, né? Então basta simplesmente a gente fazer aqui em cima from meu app ponto. Nós criamos o pacote forms ponto article form import article form. Pronto, já localizou a classe, certo? Criamos isso. E agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos usar a própria manipulação do Django para verificar se esse formulário ele é válido. Então nós perguntamos assim, ó, esse formulário é válido? Então tem esse método para verificarmos se esse formulário é válido. Se não tem nenhum erro, se o usuário não, por exemplo, apagou um campo ou não, né? E eu vou digitar aqui, ó, form.save, ou seja, se for válido, salva. Feito isso, nós poderíamos colocar aqui, utilizar o framework de mensagens, né? Então vou até colocar aqui um hashtag message, ou melhor, to-do message. A mesma coisa nesse aqui de cima, para não esquecer de fazer essas mensagens depois, tá? Então, to-do message. Então, se conseguimos fazer, né, salvar o nosso formulário, então eu posso redirecionar o meu, return, redirect, posso redirecionar o meu usuário para a minha página de index, certo? Então, ele vai redirecionar para o meu app, article, list. Por quê? Porque nesse caso foi cadastrado um novo formulário. De novo, sem mensagens, tá? Nosso to-do está ali para fazer essa mensagem posteriormente. Só que tem um detalhe. Se esse formulário não for válido, o que vai ter que ser feito?
Nós teríamos que fazer aqui uma verificação, tá? No entanto, um dos métodos que nós teremos que verificar é o seguinte: se é um formulário que é um post, eu tenho que verificar se é válido e salvar. Se é um formulário que não é um post, ou seja, que é um GET, né, eu preciso criar esse formulário com os dados que foram colocados para o meu usuário, certo? Nesse primeiro exemplo aqui, ó, eu estou pegando a instância, que é esse artigo, e estou alterando com os dados que foram passados no post, certo? Nesse momento, eu vou criar um form, né, da classe ArticleForm e vou dizer o seguinte, olha só, não vou utilizar o request post, por quê? Porque não tem dados dentro do meu post, né? Eu vou simplesmente dizer que a instância é esse artigo aqui de cima, certo? Feito isto, por que isso aqui? Isso aqui é quando o usuário clicar no botão editar, ele não vai ser um post, né? Vai ser um método get, então ele vai criar um formulário preenchido. É basicamente isso que essa nossa view nesse momento aqui está fazendo. Então aqui eu vou dizer o seguinte, contexto, tá? Nosso contexto é um dicionário, dentro dele vai ter uma variável form, que vai receber esse meu form aqui que foi criado, tá? Então temos aqui o nosso conteúdo que tem esse nosso formulário e nós vamos retornar, né? Nós vamos passar agora para ele um render. Vamos renderizar qual página? Meu app. E eu vou ter que criar um template. Qual o template que eu vou criar? Um article. Pode ser um article edit. Só para termos uma nomenclatura condizente aqui, tá? E que eu vou passar esse contexto para esse article edit. Opa. Ah, eu botei content aqui, contexto. Tá? Então, feito isso, bom, e se der problema? Except. Ou seja, se tiver uma exceção, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui o meu to-do, né? Então, to-do message. Depois eu vou colocar as mensagens aqui, né? E aqui dentro eu vou dizer o seguinte, ó. Return redirect. Para onde que eu vou indirect não, né? Redirect. Para onde que eu vou mandar esse meu usuário? Eu vou mandar ele para minha página de listagem. Ah, tá aqui, ó. Meu app.list. Este aqui. Opa. Aqui. Certo? Então, se tiver uma atualização, caso seja um formulário novo, ele vai fazer isso aqui. Caso seja um formulário já preenchido, ele vai fazer a alteração dos dados e vai tentar salvar. E caso ocorra um erro, ele vai retornar para a minha página principal de listagem de artigos. Tá? Perfeito. Fizemos isso aqui. O que está faltando para a gente fazer? Está faltando fazer esse modelinho aqui, né? Está faltando a gente fazer o nosso próprio formulário do Article Edit. Olha só que bacana aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode criar aqui dentro do nosso app, né? Então, meu app, vou criar aqui um novo arquivo, que é o Article Edit.html. E dentro desse cara aqui eu vou simplesmente dizer o quê? Vou pegar aqui o meu article list, que é o nosso bloco. Vai ser bem simplesinho aqui, ó. Vamos finalizar esse nosso bloco. Então, vou colocar aqui, ó, end block. Tá? E aqui dentro eu vou dizer o seguinte, ó. Nós criamos esse formulário via a classe form, né? Então, eu vou dizer o seguinte, form, mostra esse formulário. Podemos colocar até um daqueles métodos, né? Então, form.sTable, por exemplo. Certo? Salvamos isso aqui. Vamos só mudar esse nosso formulário aqui para colocar todos os campos, nesse caso. Underline, underline, all. Aqui. Todos os campos. Certo? Beleza? Então, faltou colocar
o nosso botão, né? Então aqui nós também vamos ter um outro botão. Neste caso, não vai ser um article delete, vai ser um article update. Eu vou passar o meu ID para ele e não vai ser um ícone de trash e nem um danger, né? Vamos colocar um outro botão aqui. Cadê os nossos botões? Então pode ser o botão, um botãozinho amarelinho, né? Então de warning. Então ao invés de danger eu vou usar a classe warning, certo? Já está para atualizar e ao invés da nossa trash, vamos procurar um ícone aqui para fazer a alteração, o update, que lembre um update. Então tem aqui a canetinha, por exemplo, podemos usar essa daqui. Qual a classe far fa edit. Então aqui a gente vem far fa edit. Pronto. Ao recarregarmos nossa página, opa, o que aconteceu aqui? Ah, peraí. Não tem lista. Já temos aqui o nosso botãozinho de editar. Então, nesse momento, se nós clicarmos aqui nele, ele vai carregar aqui todo o nosso template, né? Todo o nosso Django Form ali, totalmente mostrado como uma tabela, né? Se vocês analisarem aqui o código, ó, então, opa, cadê? Aqui. Vocês vão ver, ó, que ele está dentro de uma tabela. Só que nós não temos o principal, né? Nós não temos a nossa tag table. Então, nesse caso, a gente vem aqui e colocamos aqui a nossa tag table. Colocamos isso aqui, Ctrl R, e está aqui o nosso formulário bonitinho, certo? Claro que nós podemos fazer algumas estilizações nele aqui para deixar ele um pouco mais bonito, digamos assim, né? Ou também podemos fazer algumas alterações, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui o nosso formulário como um P. Vamos deixar ele aqui as P, certo? Nesse caso, nós já temos aqui separados por parágrafos, certo? Só que ainda assim nós precisamos criar algumas definições aqui para o nosso formulário, tá? Porque se vocês forem analisar o código, olha só como é que ele está aqui, ó. Nós não temos a classe, o ambiente form, né? Nós não temos. Então tudo isso a gente precisa criar. Como é que a gente cria isso? Dentro desse nosso content aqui, certo? Então olha só, a gente vai criar aqui dentro dessa nossa página de content, vamos criar aqui, ó, pode ser um H1, um título, né? Então eu vou colocar aqui article edit, por exemplo, para dizer que nós estamos editando um artigo, né? Vamos colocar aqui também uma tag de formulário, né? Então eu vou criar aqui, ó, form, tá? Posso colocar classes, posso colocar outras coisas aqui. Vou colocar aqui que qual é a nossa action, né? E o método vai ser post. Na action eu vou colocar a minha URL, então URL, opa, faltou a tag aqui. Então a URL, para onde eu vou mandar isso? Eu vou mandar para o meu app article update, certo? Tenho que colocar também aqui o meu ID do meu artigo, né? Então eu vou colocar assim, article.id, certo? E o método vai ser post. Podemos fechar esse form. Essa tag vem aqui para baixo. Uma coisa muito importante quando nós criamos formulários no Django, tá? Ele só é válido se nós utilizarmos o CSRF token.
Esse é um, é um dispositivo de segurança que permite, que invalida, na verdade, né? Não deixa o nosso usuário manipular um formulário sem ser através da própria página de requisição, tá? Esse token assegura que seja feito isso. Podemos criar aqui um botão, tá? Então podemos colocar aqui a tag button do tipo submit e podemos colocar aqui a classe btn primary, por exemplo, né? E colocar aqui em save. Podemos criar um outro botão do tipo reset btn danger, que vai fazer o reset, né, do nosso formulário. Ah, sim, ele aconteceu isso porque eu não tenho o ID do meu artigo aqui, então eu vou ter que passar esse artigo aqui. Então, quando eu monto aqui, eu vou colocar que eu tenho article ID, e esse article ID é esse ID que foi passado aqui para mim. Então, article ID. Então, aqui tem que ser article hífen ID. Article hífen ID. Agora aqui, pronto, localizou. Então, o que acontece aqui? Deixa eu voltar para a nossa view de articles. Está mostrando. Aqui eu clico no adicionar, no editar, já aparece aqui para nós. Posso alterar, dou um salvar, e ele alterou ali já automaticamente. Então, se eu selecionar mais de um, já aparece selecionado aqui mais de um. Quero alterar o título do meu artigo, artigo 18, por exemplo. Consigo já fazer a alteração dele aqui também. O que acontece aqui, pessoal? Tem, claro, né, essa visualização aqui ela não está muito bonita, né? Nós precisamos editá-la, fazer ela com que ela fique um pouco mais padronizada com o nosso layout. Né? Então, o que nós podemos fazer aqui? Se vocês olharem aqui a documentação do Bootstrap, todas as classes, todos os inputs têm essa classe aqui, né? Como é que nós podemos criar isso? Adicionar isso no nosso formulário feito pelo Django, né? Tem uma forma que nós conseguimos adicionar essas classes utilizando o nosso formulário aqui criado com o nosso model form, certo? Então, por exemplo, nós poderíamos colocar aqui, por exemplo, dentro da nossa classe meta, né, nós poderíamos definir aqui, widgets, certo? E dizer que esses widgets é um dicionário e colocar aqui cada um dos nossos campos, né? Então, poderia colocar aqui, por exemplo, no artigo nós temos título, então, entre aspas, né? Então, eu teria aqui o título, e o meu título vai ser de um determinado tipo, vai receber um text area, né? Então, text area, que vai ter atributos. Um desses atributos que nós vamos alterar vai ser a classe, e a classe vai ser a form control, certo? Esse text area, é só a gente fazer a importação dele aqui. Create, não é text area? Text area com letra minúscula. Import Django Forms, text area widget, certo? Isso aqui vai me permitir, por exemplo, aqui no nosso formulário, ó, ele já vai colocar aqui um text area, tá? Então, vamos dar para text field. Aí dentro do text field, text field não, text input. Text input. Aí sim eu vou ter o attrs. Isso. Então agora é só importar o nosso text input, que é dentro desse forms. Se nós tivéssemos essa construção aqui, nós teríamos aqui dentro do nosso... Opa, peraí, tem que reiniciar aqui o servidor.
nós teríamos dentro do nosso formulário aqui, aquela classe em específico, vai ser a do form control do nosso framework do Bootstrap, certo? Então aqui, por exemplo, nós temos o nosso label, tem o help text, e aqui ele coloca ó, form control, adicionou aquela classe para esse campo, certo? Qual que é o problema disso? Que para cada um desses campos eu vou precisar fazer esse widget, certo? Sendo que existe uma maneira um pouquinho mais simples de nós fazermos isso, tá? Para eu não precisar colocar para cada campo em específico, isso é muito útil se eu tenho classes diferentes para o mesmo, para campos diferentes, né? Mas eu posso criar dentro da minha classe formulário, eu posso criar uma função, né? Então vou ter aqui o meu método, vou sobrescrever o meu método init, certo? Dentro desse método init aqui eu não posso esquecer de passar os argumentos, então eu vou ter aqui o args e o keyargs, passando esses dois parâmetros, que o método init já recebe esses dois tipos de argumentos. E aqui eu vou dizer o seguinte, eu vou chamar o super, né, vou chamar o construtor do meu article, que já está implementado, né, então eu vou chamar esse construtor, passando esses parâmetros em específico. Tá? Então eu vou passar o self e o init completo, certo? Então, basicamente, eu estou passando aqui, nesse caso, eu estou sobrescrevendo o meu init, mas eu estou chamando o meu método que o Django já faz a implementação dele. Depois de fazer isso, eu vou dizer assim, ó, for para cada field in self.visibleFields, ou seja, eu tenho aqui um método que me retorna os campos que estão visíveis nesse formulário, que nesse meu caso aqui são todos. Então eu vou dizer o seguinte, para cada campo faço o seguinte, eu quero que seja um campo, dentro desse campo tem uma variável field, lá dentro eu vou ter um atributo widget, opa, deixa eu alterar esse nome aqui para não ficar field, né, que é capaz de ele se perder. Então, vou botar aqui new field. Então eu vou ter aqui o meu new field, certo? Só para ele não se perder. Dentro desse new field, eu vou ter um field que vai possuir aqui dentro widget. Dentro desse widget, eu posso mudar os meus atributos. E eu vou ter um atributo que chama class. E essa class vai receber o meu form control. Tá? Quando eu sobrescrevo aqui nessa forma o meu construtor, eu estou chamando o construtor que o próprio Django já inicializa, e estou adicionando essas outras duas linhas. O que essas duas linhas fazem? Para cada campo que é visível, eu vou pegar esse campo e vou adicionar a classe formControl, certo? O que isso vai resultar para mim? Opa, deixa eu só salvar aqui. Salvei. O que isso vai resultar para mim aqui? Ó? Vai colocar os campos todos padronizados utilizando o formControl, certo? E aí, a partir desse momento, a gente consegue manipular mais facilmente através das classes do próprio Bootstrap aqui. Então, se eu tirar esse grupo daqui, por exemplo. Então, aqui, pessoal, como nós já temos aqui dentro do nosso content, ou melhor, dentro do nosso base aqui, eu já tenho uma linha, né? Nós estamos trabalhando com o nosso container que tem uma linha. Então, aqui dentro do nosso formulário, basta a gente dizer o seguinte. Opa, aqui eu vou ter uma div que vai ter uma classe que vai ser de 12 colunas, certo? Fechando isso aqui. Esse meu formulário vai ocupar a minha tela toda, certo? Só vamos ajustar a indentação aqui. Opa. Estou com CRF, os botões aqui para dentro. Então, ó, como vocês podem ver aqui, nosso formulário agora está um pouquinho melhor estruturado, né? Seguindo as classes do formControl, como nós podemos perceber aqui, já tem os botões de resetar e de salvar, né? Que já fazem o nosso trabalho. Então, por exemplo, aqui eu já tenho article, sei lá, vamos colocar aqui artigo 20, por exemplo. Podemos salvar, ele já faz as alterações.
o formulário já está um pouco mais estruturado. Claro que aqui a gente pode fazer algumas alterações nas nossas classes, né? Podemos, inclusive, também trabalhar com o formulário em específico, né? Não usando as classes pré-determinadas já pelo Django, né? Nós podemos montar o nosso próprio formulário. Então, aqui, por exemplo, para criar estilos diferentes, né? Poderíamos, por exemplo, criar uma data de publicação aqui, onde aparecesse o próprio calendário do Google, né? Bom, pessoal, então aqui a gente já terminou essas nossas duas views, né? De editar e de excluir, né? Já tem funcionando. Então, para terminar de implementar as nossas operações CRUD, né? Então falta criar ainda uma view para nós criarmos um novo registro e também uma view para a gente ler um registro, né? Então, a princípio, vamos criar essa view primeiro para nós lermos um registro, né? Por mais que aqui nós já temos uma tabela mostrando todos os dados de um determinado artigo, né? Nós poderíamos ter, assim, que o nosso modelo de artigo tivesse bem mais campos do que são mostrados aqui. Então, faria sentido a gente ter essa página que visualiza, né, um novo artigo. Então, resgatando aqui, o que a gente precisa fazer primeiro? Precisamos trabalhar com a nossa URL, com as nossas views e depois trabalhar com o nosso template, né? Então, primeiro de tudo, vamos lá criar a nossa URL. Então, vamos vir aqui nas nossas URLs e vamos criar um novo path aqui, né? Esse novo path vai ser para realizar a leitura de um artigo. Então, article barra pode ser apenas o valor dele, né? Então vamos colocar aqui pode ser apenas o campo de ID dele, né? Não precisamos ter uma palavra-chave para isso, né? Então aqui podemos colocar article ID, que vai ser o parâmetro que nós vamos passar para a nossa view, né? Vamos chamar o método dentro de views read, né? Que nós ainda iremos criar. E vamos colocar aqui um nome para ele. Vamos colocar article read. Pode até ser um detail, né? Article detail. Não, pode ser read. Article read. Só para padronizar com as demais operações do nosso CRUD, né? Então, criamos aqui a nossa URL. Vamos criar agora a nossa view. Viemos aqui no nosso arquivo de views. Vamos criar aqui embaixo dessa lista. Vamos criar um outro método, que vai ser o nosso read, certo? Ele vai ser muito parecido com esse método de delete, tá? Então nós vamos passar aqui o nosso request, bem como o nosso article ID, tá? Feito isso, primeira coisa, vamos consultar, né? Então vamos pegar aqui, criar o nosso article, que vai receber um getObject for 404, que vai ser um artigo, e eu quero consultar ele pela minha chave primária, que é o article ID, certo? Nesse momento, a gente já consultou o artigo na nossa base de dados e ele já está dentro dessa variável aqui, né? Não precisamos tentar nada. O que a gente vai fazer nesse momento? Por que não precisamos tentar nada? Porque ele já foi consultado, né? Então, eu já tenho os dados dele aqui dentro desse artigo. Eu poderia passar isso para o meu template através de um formulário, utilizando a classe article form, tá? Então, seria muito próximo do que a gente está fazendo aqui. Ou poderia simplesmente passar os dados desse artigo que está consultado, tá? Existem essas duas formas de nós visualizarmos esse tipo de valor, tá? Podemos fazer ele aqui direto, né? Sem criar uma instância de um formulário, por exemplo. Se nós criarmos a instância do formulário, seria um pouco mais simplista, digamos assim. Então aqui nós temos o nosso artigo, e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos criar a nossa variável contexto, né? Então dentro desse meu contexto, eu vou passar aqui meu article, e vou dizer que esse article é esse article objeto que eu consultei, certo? Feito isso, basta nós renderizarmos a nossa view, nosso template, né? Então vamos renderizar o nosso request, que o usuário passou, com o template em meu app, article read, só para padronizarmos, né? O qual não existe ainda, passando esse contexto, certo?
Beleza. Essa aqui é a view para nós conseguirmos visualizar um determinado registro, tá? Nós poderíamos utilizar aqui o form sem perda nenhuma, tá? Eu estou simplesmente colocando aqui o article como uma forma mais prática para podermos fazer a leitura desse registro, tá? Então aqui na nossa pastinha de templates, vamos criar aqui um novo arquivo, né? Vamos criar um novo template. Esse novo template nós chamamos de article read.html. Como é que nós vamos começar? Muito próximo do que tem aqui dentro do nosso... podemos fazer inclusive essa visualização com tabelas, né? Então vamos pegar aqui, vou copiar esse código, no qual nós vamos inicialmente estender o content.html, certo? Não temos aqui essas mensagens, podemos tirar isso aqui, pelo menos por enquanto. Vou só finalizar aqui os end blocks. End block content, e aqui tem que ter não precisamos desse if aqui também. Então só finalizar o bloco. Beleza. Ele tá dando erro aqui. Não teve... Ah, tá. É a tabela que não está fechada. Então vamos fechar aqui a tabela só para ele não acusar esse erro. Barra table. Isso. Beleza. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, não é uma lista de artigos, agora é um article detail, né? Então, detalhes de um artigo. Podemos criar uma tabela. Uma tabela com... Podemos colocar aqui duas colunas, né? Então, a primeira dela vai ser field, e aqui a segunda vai ser valor, né? Então, field valor. Vamos apagar as demais. Dentro do nosso body, vamos ter aqui um th, né? Pode ser com esse mesmo escopo. Vamos colocar aqui o título dele vai ser... O primeiro é o ID, né? Então vamos colocar aqui ID. Fechamos esse th. Isso. Deixa eu só botar para dentro aqui. Na indentação. Aqui. Vamos copiar essa outra. Vamos fazer uma linha para cada uma dessas... Opa, faltou um tr aqui, né? Faltou um tr. tr. Isso. Então, fazer uma linha dessas para cada campo, tá? Aqui. E eu vou ter uma outra coluna, que é o meu TD, né? Então, vou ter o meu TD aqui, que vai ser o quê? Meu article.id. Isso aqui, pessoal, já vai resolver para nós, mostrando essa tabelinha. Já vou colocar aqui para vocês, para visualizarmos, ó. Ah, ficou faltando o botão, né? Então vamos criar aqui um botão também. Então aqui vamos criar um botão, copiando esse código HTML. Vamos colocar aqui a URL article read, certo? Podemos pegar aqui um ícone. Aqui eu já consultei esse ícone de olho, por exemplo, né? Então a classe que temos que usar é a faz, F-A-I. Então aqui é a faz, F-A-I. E pronto, temos agora o nosso botão aqui que possibilita visualizarmos um registro. Ah, vamos mudar a cor dele também aqui, vamos botar um BTN Primary, para ele ficar azulzinho, né? Nesse nosso template. Só para diferenciar um pouco. Beleza, então temos ali o nosso registro, né? No que nós clicarmos aqui, vai ter a nossa tabelinha com o nome do campo e o valor aqui desse determinado registro, tá? Isso aqui é uma linha, né? Então a gente faz isso para cada um dos campos. Então aqui no nosso article read, podemos copiar, só colocar esse, para deixar uma indentação aqui. Podemos copiar essa estrutura e replicar para cada um dos campos que nós queremos mostrar, né? Então aqui vai ser o outro, vai ser o title. E aqui nós colocamos
title. Depois nós vamos ter a mesma coisa para o nosso publication date, né? Então aqui, publication date, e aqui é o nosso pub date, certo? Podemos inclusive fazer aquele nosso filtro, né, de date e colocar aqui o formato que nós queremos. Então, por exemplo, eu quero simplesmente qual foi o formato que nós colocamos lá dentro do de lista. Aqui, ó. Só para padronizar, né? Vamos pegar o mesmo formato aqui. Então, colocamos aqui. Isto. Temos mais um outro campo aqui, que é qual é o outro campo? Aqui dentro do article. Temos o PubDate, temos o reporter, né? Ah, tem aqui na lista, né? Tem o reporter. Então também temos o reporter. Mudando o título aqui. Reporter. E também article reporter. Certo? E o último aqui vai ser as revistas, né? Vão ser as revistas. Então, só colamos aqui. Magazines. E aqui nós colocamos magazines.all usando o filtro de join de vírgula e espaço, certo? Agora, ao consultarmos aqui o nosso registro, nós temos todos os campos associados àquele registro em específico, certo? Bom, deixa eu dar um voltar aqui. Podemos colocar depois também um botão de voltar, né? Então, podemos fazer isso já. Deixa eu pegar aqui só para padronizarmos, né? Deixa eu pegar esse botão aqui. Colocaremos aqui dentro do nosso... Pode ser logo abaixo da tabela. Então, aqui. Temos um link que vai ir para article list, né? Então, list. Não vai ter esse article ID, certo? Pode ser um botão primary. E ao invés de ter um ícone, nós vamos colocar o quê? Um texto, né? Vai ser um back. Então, nesse momento, ao visualizarmos um registro, vai ter um botãozinho back aqui, que volta para a nossa tela inicial, tá? Que é a nossa lista de artigos. Bom, feito isso, concluímos já o nosso terceiro elemento do nosso CRUD, né? Então, criamos já o nosso read, que nós acabamos de fazer, criamos já o nosso update e já criamos o nosso delete. Falta só criarmos um botão para criar um novo registro, né? Então, dentro dessa própria lista de artigos, aqui aproveitando já o botão que nós criamos para pode ser aqui nos registros mesmo, né? Podemos colocar um novo botão aqui. Ao lado do título, por exemplo. Né? Ao lado do nosso H1. Podemos colocar um outro botão que é para criarmos um registro. Né? Então, eu teria ali a minha lista dos artigos e teria um botãozinho de mais aqui que vai permitir eu criar um novo registro. Bom, antes de criarmos o botão, né, o que nós precisamos fazer é a nossa URL. Então, a gente vem aqui na URL, vamos criar um novo path. Esse novo path vai ser um article. Nós não temos ID dele, né, não temos nenhum valor, vai ser um article create. Vamos chamar aviews.create e vamos colocar um nome para ele de article create. Só para seguir nossa padronização aqui. Article create, certo? Que é o último elemento do nosso CRUD aqui. Bom, criamos a URL,
temos que fazer a nossa view, né? Então aqui, a view dele vai ser muito próxima com essa do update, tá? Então aqui o que nós vamos criar? Vou colocar aqui em cima desse, def create, ou seja, vamos criar um novo registro. Não vai ter um article ID, né? Essa é a principal diferença, nós simplesmente vamos criar esse artigo, né? Então, qual que é o principal elemento que nós tínhamos aqui quando tínhamos o update? Nós verificávamos se era um método post, nós tentávamos salvar, caso fosse um post, né? Observando aqui que nós tínhamos a instância, né? Que nós fazíamos a consulta anterior. E se não fosse, nós fazíamos o quê? A gente fazia a criação simplesmente do formulário em branco, né? Então, esse código vai ser muito próximo disso. Nós já vamos começar direto com o try, né? Então, se a requisição, o método dela, for post, certo? O que nós vamos fazer? Se o método de requisição... Opa, faltou um igual aqui. Se o método de requisição for o post, nós vamos criar o nosso formulário, então, né? Então, nós vamos pegar o nosso form, a classe que nós criamos, vamos colocar aqui dentro desse formulário, né? Esse post, os dados que o usuário mandou para a gente. Feito isso, vamos verificar se esse formulário ele é válido, certo? Isso é muito importante nós fazemos. Então, a gente verifica se todos os dados que o usuário colocou e encaminhou para a gente, se ele vai ser, se ele é válido, né? Se não tem nenhum algum tipo de erro, nem algum tipo de incompatibilidade de dados. Então, caso seja válido, o que a gente vai fazer? Vamos salvar, né? Então, form.save. Podemos colocar aqui uma mensagem, então vou deixar o nosso to-do aqui para explicar em outro momento, né? To-do message, certo? Caso, então, se por um acaso não for um método post, nós vamos montar o nosso form com o nosso article form, sem nenhum dado dentro, então ele vai criar um formulário vazio, nesse caso. Podemos criar aqui nossa variável de contexto, até dá para fazer um pouquinho diferente aqui. Como eu tenho o meu form aqui e tenho esse form aqui sendo criado, nós podemos renderizar na mesma página. Então aqui a gente vai ter o nosso contexto, que vai receber o form, seja ele com os dados ou sem os dados. Então nós vamos ter essa possibilidade. Form vai ser desse objeto form que nós acabamos de instanciar. Feito isso, poderia ter aqui alguma mensagem também, né, informando porventura não deu certo, ou que é um cadastro novo, mas nesse momento a gente não vai trabalhar com isso. Então, renderizar a nossa requisição dentro de uma... Podemos até utilizar o mesmo template, né, do editar. Então, meu app é /article edit. Aqui nós estamos reaproveitando um template de edição, né, e passando esse contexto para dentro do nosso, dessa nossa renderização, desse nosso request aqui. Ah, sim, faltou except, né? Nem precisa desse try aqui, na verdade. Nem precisa desse try aqui. Então, tudo isso aqui para dentro. Aqui. Isso. Esse é um formuláriozinho bem simples para criarmos um cadastro. Então, o que vai acontecer? Nesse momento, deixa eu dar um reload aqui na página. Apertei o botão errado. Opa. Aqui. Ah, não encontrou um reverse match, né? Por que isso está acontecendo? Porque na view de edição nós temos esse article ID aqui, ó, certo? Então, vamos ter que criar um outro formulário aqui. Vamos criar um outro arquivo, vai ser o article create.html. Aqui vamos deixar na nossa view, né? Aqui está a view. Vamos colocar no create aqui o article create. Vai ser praticamente o mesmo código, com exceção desse carinha aqui, ó.
Aqui a gente retira. Poderíamos utilizar aqui o mesmo formulário e simplesmente colocar um if ali dentro dele, né? Um if no nosso próprio template para montar de uma forma diferente esse formulário. Mas nesse começo eu prefiro deixar separado aqui para vocês, tá? Então aqui a URL vai ser create, né? Meu app create. Eu prefiro deixar ele separado para a gente não gerar uma confusão um pouco maior, pelo menos nesse momento, tá? Ah, sim. Por que ele está dando esse erro? Porque nós colocamos esse nosso read aqui, ó, com o article ID, só que o article ID está aqui embaixo, for. Por quê? Porque aqui não é, na verdade, a the article read, né? Nós não terminamos o link, eu acabei não terminando, aqui é o de create. E aqui vamos utilizar uma outra classe de ícones. Então, deixa eu dar um buscar aqui. Vamos ver aqui um plus. Pode ser esse aqui mesmo, só plus. Então, opa, ficou faltando qual que é a classe dos ícones. É a faz. Então, faz plus. Faz FA. FA ou é F plus só? FA plus. Aqui, FA plus. Perfeito. Então, agora, quando nós entrarmos na nossa view de list, nós temos um botãozinho lá, que ficou bem feio até por sinal, mas que é o nosso botão de adicionar, né? Tá? Até podemos fazer um pouco diferente. Vamos colocar esse botão aqui embaixo, então, depois da nossa table. Aqui. E vamos mudar ele também, né? Qual que é o de botões? É esse aqui? Não. Botões. Botão verdinho de success. Isso. BTM success. Success. Este aqui. Então agora nós teremos um botão aqui embaixo que é para adicionar. Ficou bem melhorzinho aqui embaixo. Até podemos colocar um texto junto, né? Então, add a new article. Ficava um pouquinho mais bonitinho, né? Então tem um texto ali também comentando do que é esse botão. Então ao clicarmos, ó, percebam que ele já carrega para nós aqui o nosso formulário, onde eu posso colocar um título do artigo. Opa, artigo, não, né? Artigo. Título do artigo. Data de publicação. Percebam que nesse momento nós não estamos carregando nenhuma biblioteca, nenhum tipo de campo que vai me permitir colocar data. Isso aqui a gente pode trabalhar depois em um outro vídeo, né? Eu não quero colocar nesse para não ficar muito extenso. Então, nesse primeiro momento, simplesmente vamos colocar ano, mês, dia, horário, certo? Repórter pode ser o cadastrado, revista. Ao salvarmos, tem um redirecionamento aqui incorreto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele cadastrou, só que ele não voltou para a página principal. Por quê? Na nossa view, nós fizemos o quê? Quando é para cadastrar, ou melhor aqui, ó, quando é para cadastrar, ao salvar, ele não está fazendo nada. Então aqui nesse caso, nós vamos fazer o quê? Redirect, se ele salvou, né? Vamos redirecionar para a nossa meu app article list. Então, se ele conseguir salvar, ele vai redirecionar para essa URL, né? Meu app article list. Assim como era feito aqui dentro do nosso update, tá? Eu que acabei esquecendo de colocar aqui. Sim, não return, né? Return de redirect meu app article list. Agora sim vai fazer isso. Então, ao salvar, retornou para a nossa página inicial. Aqui eu acabei colocando várias tentativas, né? Então, só para testarmos de novo, título qualquer de artigo, data de publicação. Então, deixa eu tentar fazer sem colocar o horário para ver o que ele vai fazer. Cadastrou aqui para a gente, ó, tá? Com horário de 00.
Então, pessoal, basicamente essas são as quatro operações principais que nós temos sobre os nossos modelos, né? O criar, que aqui está com o botãozinho verde, né? O create. O read, o visualizar, que é esse botãozinho azul aqui que nós implementamos. O atualizar, o botãozinho amarelo, né? Então, para atualizar um determinado registro. Todos eles estão funcionando, como vocês podem ver aqui, ó. Registro, né? E o excluir, então posso acabar excluindo aqui um registro. Claro que tem algumas mudanças, como eu disse, nós não estamos manipulando aqui as mensagens, depois eu vou fazer um outro vídeo onde simplesmente nós vamos manipular as mensagens, e também não temos a confirmação, por exemplo, do botão de excluir, né? Então, se eu excluir aqui um registro, ele faz a exclusão direta desse registro e recarrega a página. Mas para esse vídeo eu queria só demonstrar essas quatro operações, então criarmos views e templates para essas quatro operações, né? Criar, atualizar, deletar e ler, e também o visualização em geral, né? Visualizar todos os artigos. Como vocês podem ver, nós não temos aqui um link na nossa página inicial que caia para cá. Até vou tirar aquele botão de lá. Então, essa é uma das coisas que a gente pode alterar no nosso menu. Deixa eu só tirar aquele botão que ficou bem estranho. É na nossa view de content. Aqui, ó. Tá esse botão aqui. Deixa eu tirar ele. E vou colocar no nosso menu. Aqui no menu. Vamos criar um menu. Um item de menu, né? Podemos até pegar aqui, ó, como um plus. Menus naves. Podemos pegar um menu que tenha drop down, né? Então, cadê os do drop down? Aqui, ó. Que tem um drop down. Então, é esse código aqui. Podemos colocar aqui um novo item ali, o search. Um novo item aqui. Opa, tem que ser dentro deste aqui, ó. Porque aqui nós vamos ter a nossa home, aqui que são os itens de menu. Então aqui nós temos um novo LI, que tem todo esse conteúdo. E esse LI aqui vai ser href. Nós vamos alterar aqui a nossa URL para meu app, article list, certo? Opa, o URL não é com essa tag, é essa tag aqui. Da Django Template Language. Se deixar essa outra tag, ele vai dar erro, porque ele vai tentar só imprimir a escrita, né, o conteúdo daquela variável. E ao invés de drop aqui, nós vamos colocar article. Na verdade, vamos fazer diferente. Vamos deixar aqui sem a URL. Vamos colocar as URLs aqui embaixo, né, dentro do menu. Então aqui podemos colocar list, article list, né, articles list. Vamos colocar aqui também o nosso, a nossa URL, né? Então aqui sim vai ser aquela URL para o meu app, article list. Vamos criar aqui um outro para criar um artigo, então create an article, que vai ser uma URL para meu app create. Os demais nós não vamos fazer, por quê? Porque esses outros precisam de um número de um artigo, né? Então não faria muito sentido nós termos... ficou faltando aqui as aspas. Então não faria muito sentido nós termos um link para editar um artigo, sendo que nós não selecionamos nenhum dele, né? Então nesse momento agora, recarregando a página, nós passamos a ter um ícone aqui, um menu, item de menu, né? Article,
onde nós temos aqui Article List, que redireciona para essa página principal, e também podemos criar um novo artigo, o qual já encaminha para View e o template para a criação de um novo artigo, tá? Bom, por esse vídeo era isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima.